Oba, lá vem ela. Salve Brasil, salve São Paulo, salve Japão, Suzy, um beijo. Salve gente da Flórida, dos Estados Unidos, da Califórnia, de Portland, Oregon. Olá amigos mexicanos de Guadalajara, de Chihuahua e amigos mexicanos, mis sócios de uma praia maravilhosa que eu morro de admiração. Marucano, Roberto Lara, Maru Garcia, Sandras de Chihuahua e essa gente maravilhosa, mis sócios de México. Também a turma na Espanha, muitos amigos, irmãos, parentes na Europa. A internet é uma coisa maravilhosa, né, gente minha? A internet é sensacional. E, na verdade, tudo que nós estamos vivendo é a revolução da energia elétrica. Se você pensar bem, 150 anos, nada, NADA do que nós temos hoje existia como tal. A rádio, o automóvel, o avião, a TV. A energia elétrica é uma mudança no modo de vida da gente, né? E aí uma coisa que há 10 mil anos não tinha, que chegou, é a tal da internet, né? Na tal da internet, a gente de verdade consegue se plugar, dar opinião, trocar informações, descobrir coisas. Eu sou neurocientista, sou autora do Método Quantum, que vem a ser o patrocinador desse programa, Quantum Assessment, a Universidade Quantum e Laboratório, são 3 empresas e um estúdio. Nós, há 25 anos, estamos trabalhando para o autoconhecimento, para identificar times de alta performance, golden teams, gente que funciona bem trabalhando junto, gente que funciona bem com parceria doméstica, gente que tem perfis, que tem... E o potencial. Para que você tem potencial, hein? Vamos falar de potencial, a potência de cada um de nós. O que a gente tem potencial é um troço muito interessante, né? Porque o Quantum, você responde 2 perguntas, tem me ouvido falar disso aqui, e é bem interessante a gente ver que o que você pode tem a ver com traços do seu jeito. Você é empreendedor? É comunicativo? Vai precisar botar essa marca no mundo. Você é detalhista? É cuidador, cuidadoso, planejador? Vai precisar botar essa marca no mundo. A gente tem o que a gente tem para dar. E eu vou dizer para você, não tem certo e errado, não. Mas tem um lugar ao sol e uma maneira de fomentar o seu melhor desenvolvimento com ecologia. Agora eu vou contar uns segredos. Segredos na rádio. Só para os meus ouvintes amados, que somam milhões de pessoas. Sabe que vocês fazem desse meu programa um dos programas de maior audiência da rádio brasileira. Na Rádio Mundial, a rádio que acredita na vida. Porque nós aqui ficamos 24 horas por dia trabalhando. Como é que dá? Qual é a solução? Qual é a energia? Para onde você tem que olhar? Para onde você olha, para onde você vai. Alguém fez um post sobre pensamento positivo, né? 3 dicas importantes do que você tem que fazer para ter pensamento positivo. Adriana Vade Soler Mendonça, um beijo, amada. Então, uma das coisas que ela fala é a gratidão. Porque quando você agradece, pensa com todo o coração, o que você tem assim, putz, eu quero agradecer mesmo, isso aqui é uma oportunidade, né? Você ensina o seu cérebro a ficar focado, sintonizado nas boas coisas. É muito difícil pensar positivo quando você só nutre a observação do que eu chamo do buraco do pudim, né? Sabe aquele pudim que a gente faz que tem um buraco no meio? Tem gente que, em vez de olhar o pudim, fica olhando o buraco que tem no meio, né? Só olha o que falta. Então, por favor, olha o pudim, né, bicho? Olhando pro buraco do pudim, não dá para pensar positivo, né? Ninguém aguenta pensar positivo olhando o que falta, hein? Ih, tem problema, tem falta. Os políticos, olha, se você ficar muito frenética com a discussão de que está certo e que está errado, com as revoltas, eu vou te dizer, isso te leva para o buraco e não é do pudim, não, é um buraco bem pior. Se desligue das energias que não fazem sentido. Vamos nos ligar no movimento construtivo. Tem que pensar positivo. Agora, pensar positivo não é passar pano. Faz de conta que está tudo bem, que nem um monte de gente faz, né? Bota a sujeira embaixo do tapete, não fala o que tem que falar. Se você não estiver falando o que pensa e o que sente, a grande chance de você estar engolindo faz a deterioração das relações ser muito pior. Então é preciso
desenvolver uma capacidade de diálogo e de enfrentar e colocar em forma de propostas. Afasta, muda o tom de voz, chega de outro jeito. Mas não abra mão de pensar positivo e colocar a palavra para andar. Como a gente fala em inglês, walk your talk. Está preparado para pôr a palavra para andar? Tem uma proposta para fazer? Ajeitou? Passo 1, passo 2, passo 3? Não dá para ser tudo ao mesmo tempo agora e já, mas dá para fazer coisas importantes hoje, né? E não abrir mão delas. Bom, o segundo conselho para pensar positivo, desse post da Adriana Vatsoler Mendonça. Então, primeiro essa coisa de você ver a gratidão, né? Por que você é grato? E, por favor, pegue coisas simples, tá? Porque a gente tem gratidão por poder abrir os olhos e ver de manhã. A gente tem gratidão pela comida que come, pela casa. Uns de vocês já compraram. Putz, que legal, né, cara? Poder ter comprado uma casa. Presta atenção. Não comprou ainda? Mas você está me ouvindo. A gratidão de poder estar ouvindo e se arrumar melhor para poder comprar. Já imaginou? E para além do comprar coisas, né? A gente tem a gratidão por poder viver coisas. Por poder interagir com as pessoas. Por poder amar e ser amado, né? Então, nós estamos falando aqui de como treinar o seu cérebro para pensar positivo. Porque se depender só de você, não dá não, você atrapalha muito. Fica aí falando na cabeça o tempo todo, silêncio. Então, vamos treinar o cérebro e falar: cérebro, espelho, espelho meu, não, cérebro, cérebro meu, amigo, amigo meu. Então, expressa gratidão. Repita afirmações positivas e desafie pensamentos negativos. São as 3 coisas. Expresse gratidão, repita afirmações positivas e desafie pensamentos negativos. Da gratidão já falei um montão, para de olhar o buraco do pudim. Repetir as afirmações positivas é uma coisa que qualquer anunciante sabe. Quanto mais vezes você ouvir uma mensagem, mais fácil você acredita nela. O mesmo vale para mensagens sobre quem você é, o que você é capaz de fazer. Isso é importante, a gente ter a coerência de ir para cima e fazer. Repete, mas vai e faz, né? Porque se você mentir para você... Lembra, falei de mentira semanas atrás aí, ó. Mentira é um engodo. Mentiu, você perde a credibilidade em si mesmo porque sabe que é só da boca para fora. Porém, se você repetir afirmações positivas com convicção várias vezes, todas as manhãs, e colocar a palavra para andar, walk your talk, você vai desenvolver uma autoconfiança, a tua energia sai de outro jeito. Eu consigo umas coisas às vezes, gente minha, que nem eu entendo como é que eu consegui. Eu fui parada nos Estados Unidos, a polícia lá é muito rigorosa, né? E eu fui parada nos Estados Unidos dirigindo, aluguei um carro lá, e estava um pouco acima da velocidade, não sabia bem como é que era aquele negócio de milha e tal. Conversa para boi dormir, né? Estava dirigindo acima da velocidade. E aí o guarda, eu vejo aquela luz piscando atrás do meu carro, para a direita, para o centro, acho que o cara quer passar, né? E aí vê a luz piscando atrás, aquelas de filme, né? Vermelhinho lá, aquela coisa. Aí eu falei, eu acho que, não sei, será que ele quer passar de novo? Fui para mais uma pista para a direita, quase no acostamento, ele veio atrás. Eu falei, já entendi, ele está me parando que nem filme. Porque no Brasil, se a polícia vier andando atrás de você assim, você já sabe que já morreu, você já se despede, telefona do celular para a família, porque se vier a polícia assim atrás de você, você morreu. Não é que nem... Aqui eles fazem aquelas barricadas, né? E te param lá na frente, o radar pega, o avisa um outro. Lá não, o carro vem atrás de você mesmo. E aí eu parei, fiquei dentro do carro, e o guarda veio, o guarda belo. Ele falou, Miss, você está acima da velocidade. Eu falei, puxa, seu guarda, olha, me desculpa, eu sou brasileira, eu estou de viagem, esse carro é alugado. E eu fiquei vendo aqui, eu fiquei meio confusa esse milha e quilômetro. Eu falei, aqui é tantas milhas por hora, mas eu achei que o carro era em quilômetro, e eu sei que quilômetro é menos do que milha, eu fiz uma conta errada. Enfim, contei para ele essa história, para a guarda não dormir, e aí ele sorriu para mim e disse, ok, olha, eu não vou te multar para você não ter complicação com a locadora de veículo, mas watch out, essa velocidade aqui é tal, tarará. Aí eu falei, não brinca, seu guarda, muito obrigada, não tem como agradecer o senhor, posso fazer uma foto com o senhor? E ele riu e disse, pode. Quando eu chego de volta na minha família e mostro, olha aqui, o guarda me parou, eu fiz uma foto com o guarda na estrada. Disse, Cláudia, só você. Aqui nos Estados Unidos, como que é isso? Não sou só eu. Sou eu, é você, é o outro. Quando você tem uma energia aberta, e se você falar as mesmas palavras, mas não tiver com a energia dessa atitude de afirmação positiva e de quem põe a palavra para andar, não funciona. Então, quem é que não se vê numa enrascada, às vezes, que precisa de uma pequena benevolência de alguém?
Quero, aliás, dizer, fazendo um parênteses rápido, que andam falando que a corrupção do Brasil, do Petrolão, aquele que anda na faixa de ônibus com o carro, aquele que fura um sinal vermelho, não é? Ele é culpado pela corrupção, ele é tão corrupto, então a nossa cultura é corrupta. facebook.com/Estúdio Cláudia Ricken com S mudo, eu fiz um post lá sobre essas manifestações, essa coisa toda que vem vindo e o Brasil de hoje, que eu te recomendo a ler. Mas em algum momento nesse texto eu lembro que, sim, existe uma indisciplina, existe um jeitão brasileiro, existe uma malandragem em 1000 tons de azul na nossa cultura. E que isso vem de uma raiz, a formação de cada povo. Então, o Richard Lewis, do Managing Cross Cultures, mostra como cada cultura é diferente, né? Então, ele fala que por que o francês é tão autocrático, né? Mandão na forma das relações empresariais, e os japoneses são tão gentis, tão educados, os alemães tão disciplinados, a Itália é uma bagunça, né? E ele vai traçando assim que a topografia do país, que define o corpo físico, o estilo, inclusive os traços psicológicos de um povo, as lutas, guerras, pestes, os desafios que eles tiveram que atravessar, e também a religião e o idioma, fazendo o 3º e o 4º item, definem a cultura de como um povo vai tentar sobreviver e prosperar do jeitão que cada qual faz. Então ele fala, por que será que um francês vai chegar, ter um coquetel lá de business? Um francês vai chegar 30 minutos antes do coquetel, da hora marcada. O japonês vai chegar exatamente no horário, nem antes nem depois. E o brasileiro vai chegar 2 horas depois, que acabou o coquetel. Chega a ser engraçado que você vê um livro internacional, chama Richard Lewis, Managing Cross Cultures. É sensacional, não sei nem se tem em português, se não tiver a editora da minha universidade, da Universidade Quanto, tem mais aqui buscar esse livro e traduzir, porque ele é sensacional. E por quê? Por que a Itália, por exemplo, tem um jeitinho italiano na Itália, você sabia disso? Ela é extremamente burocrática, é bagunçada, tem corrupção e tem um jeitinho italiano para as coisas que não é imaginável. Na Suíça, por exemplo, minha terra de origem, para onde minha irmã Karen Ricken está indo, de mudança, Deus te abençoe, vá com todas as luzes e toda beleza e prosperidade, minha irmã, te visito em Zurique, se Deus quiser. Por que essa bagunça italiana não é aceitável na Suíça? Porque é outra história. As pessoas estão buscando prosperar e sobreviver à sua própria maneira. Então a Itália ficou muito burocrática por conta da topografia, da forma de povoamento e da história dela, isso que eu falei, as pestes, as guerras, o desenvolvimento do país, e esse excesso de burocracia acaba que ninguém tem paciência, você não aguenta esperar tanto tempo, então nasce o jeitinho. Então nasce, peraí, vamos dar um jeito. As coisas não vêm do nada. Portanto, desculpe, não há de se comparar. É sim errado. Acho que a gente precisa de educação, não dá para pegar a fila do ônibus e atropelar, mas querer comparar isso ao Petrolão. Outro dia, na televisão, alguém falava do Petrolão, e na verdade falando da circunstância que está aí, né? No Danilo Gentili, né? Fazendo uma entrevista com esse jurista que deu um parecer favorável ao impeachment da Dilma e que anos antes deu um parecer desfavorável à condenação, ou pelo menos dizendo que não havia provas da condenação do Dirceu. O Dirceu foi condenado por ser responsabilizado como chefe de um processo, mas tão somente baseado em testemunhas. As provas concretas não estavam ali. Poderia ser perfeitamente o Lula ter sido condenado se fosse esse o raciocínio. Entretanto, ele diz de que a culpa e o dolo e o petróleo, ele fala, quanto que é 1 bilhão de segundos? Quem me responde aí? Ele brinca lá no programa. Quanto que é? Quanto que dá 1 bilhão de segundos em tempo? Aí o Danilo disse, desculpa, eu sou muito limitado, vou saber responder isso. Não sei, vamos falar com o Roger, sabe que o Roger toca lá, né? Roger, quanto que dá? O Roger é meio geninho, parou, pensou e falou, dá uns 26 anos. Ele falou, quase, dá 32 anos. Ele fez uma conta rápida de cabeça, quantos segundos dá 1 hora, 1 dia, 10 dias, 100 dias, 1000 dias, falou, 1 milhão de dias, ele fez uma conta arredondada, falou 26 anos ali, ao vivo, igual nós estamos aqui, gente minha. E ele só quase deu 32 anos. 1 bilhão de segundos. Quantos bilhões de reais foram desviados na Petrobras? Você me desculpe, a gente querer comparar a indisciplina do Brasil,
que tem um jeitão de prosperar. Lê lá 1822, lê a história do país, a forma como isso aqui foi colonizado, o clientelismo, um monte de coisas que estão na nossa estrutura que precisa de uma cintura e que está errado. Você não pode privilegiar você frente à coletividade. Eu acho que o jeitinho brasileiro às vezes esbarra. Agora, querer dizer que então nós somos coautores da corrupção desculpe, discordo. O organismo pode ficar doente, pode pegar uma gripe e ter um problemito de saúde. Você tem que resolver. Comparar esse problema de saúde, que equivale a essa pequena indisciplina de furar um sinal ou de pegar um corredor que não te pertence, a uma corrupção desse tamanho, é que nem comparar o resfriado com o ebola, ou um vírus feito de laboratório horroroso. E querer que isso tenha mesmo peso. E aí nós ficamos jogando culpas uns dos outros. Não. O dolo, a culpa, a má-fé, o roubo descarado é horrendo. Então eu te pergunto, bom, eu furo um sinal, eu tenho um estúdio e às vezes eu vou para casa de madrugada e tem que atravessar ali uma avenida do Brooklyn que é uma cracolândia. Todo ano aquela cracolândia se refaz. Aí eu furo um sinal vermelho às 3 da manhã. Sabe o que acontece, gente? Minha multa chega, nego. A multa chega porque tem câmera. Aí eu te pergunto, quem é que é desonesto? É o cara da cracolândia? É o Estado que manda a multa e não perdoa? É o motorista que furou o sinal vermelho ou é o político que desviou o dinheiro de todo mundo para o desespero geral e o dinheiro que estava ali para essas soluções, seja da saúde, dos caras que vão parar no crack por alguma razão, né? Você sabe por que os adictos ficam adictos? Tem razões na sociedade. Então, não dá para a gente pegar 2 pesos e 2 medidas e querer tornar todos culpados no mesmo grau. Sim, nós temos uma cultura, isso é bastante discutível. Agora, roubar, enganar, humilhar, desprezar, mentir, desviar dinheiro, pegar o que não lhe pertence, mentir e usar as pessoas e as histórias das pessoas e as coisas dos outros. Desculpe, isso não tem como ter bom fim. Não tem como ter bom final, né? Então, é muito importante, quando eu estava aqui falando de afirmações positivas e de coerência, a gente ter coerência e enfrentar a vida como a vida nos enfrenta. Então, pense positivo, mas, por favor, bota essa palavra para andar. Walk your talk. Faça coisas concretas. Procure as pessoas, organize seu trabalho, organize seu coração e se analise. Como é que fala, né? Na espiritualidade, no Kardec, eles falam reforma íntima, né? Então, você tem que avaliar você mesmo, ver seu coração, se você tem bondade, se você tem beleza, se você tem justiça, se você tem verdade. Ficar apontando dedo para os outros, não. Pense positivo e reafirma todo dia. Eu sou maravilhoso, eu sou filho de um Deus maravilhoso, levanta essa cabeça, se enxergue positivamente, isso é muito, muito importante para o seu potencial, que o método Quantum te ajuda a medir, mas é você que dá forma. E eu disse que ia te contar um segredo, última coisa que desafie pensamentos negativos é que cada vez que um pensamento negativo aparece, a gente tem que escolher responder. Se eles forem deixados isolados, a gente tende a nutrir os pensamentos negativos. Eles são muito sedutores. Pensamento negativo é uma praga. Então, o cérebro habita em eventos negativos. Assim, você precisa tirar ele daí. Para isso, você faz assim, começa a imaginar o pensamento como separado de você, uma coisa, um trem assim, uma fumaça, uma nuvenzinha, puf. E aí você fala, pega esse hábito de se distanciar em vez de permanecer. Pus uma nuvenzinha fora de mim. Esse pensamento, me distancio de você, filho, porque não vai me ajudar. Às vezes não é um pensamento negativo, às vezes é uma avaliação crítica que você precisa para melhorar. Beleza, avalia aí, mas no geral, pense positivo, por favor, né? E o segredo que eu ia te contar, vocês que vão responder o método Quantum, é que eu fiz o Quantum de pessoas famosas no mundo inteiro. Quantum é um teste de neurociência da minha autoria, orgulhosamente. Eu que sou neurocientista e que sou uma cara humana, que me interesso por como as pessoas funcionam. Deixa eu ver como é que bandido funciona. Deixa eu ver como é que polícia funciona. Deixa eu ver como é que cantor famoso funciona. Deixa eu ver como é que homem maluco funciona, e homem sadio, e casais legais, e pessoas felizes. Então eu fui fazendo Quantum de um monte de gente. Inclusive tem umas pessoas despontando na fama que eu fiz o Quantum, que eu já olho e falo, esse cara tem potencial. Porque eu fiz o Quantum dele, aparece a pegada, a firmeza, a energia potencial. Só que o que eu falei que eu ia te contar de segredo é que eu tenho o Quantum de um grande assassino que está preso em presídio de segurança máxima.
o resultado dele e de um grande cirurgião, que é o mais famoso cirurgião brasileiro. E eles têm o mesmo resultado. E eu fiz o quantum, eu estou participando de um grupo de psiquiatras nos Estados Unidos, ajudando essa gente, traduzindo artigos, então a gente fez o quantum de 5 psicopatas. E sociopatas, que é o estudo dos caras. Gente que mente, gente que engana, gente que conta lorota, gente que te manipula, gente que pisa no teu calo e fala que você é que foi culpado, porque foi você que criou essa situação, né? A pessoa é agressiva e fala, você é agressivo. Esse tipo de gente que enlouquece a gente, porque a mentira de verdade enlouquece as pessoas. Então o sociopata acaba sendo mais perigoso do que o psicopata, segundo os estudos dessa gente, e a Barney, e a página, todo mundo que está aí trabalhando e que orgulhosamente me inclui. Então eles fizeram o quantum desses caras e eu fiquei muito impressionada, porque tem um padrão comum do método quantum neles. Agora, você está sentado? Eu tenho o quantum de 5 gênios maravilhosos, homens que ajudaram a humanidade imensa. Não posso falar o nome deles aqui, eles são famosos, você os conhece. Tem 2 gringos e 3 brasileiros maravilhosos. Pensa em pessoas que são assim, uau! Eles têm o mesmo perfil. Aí eu digo, peraí, o cara de gênio louco todo mundo tem um pouco? Qual é o gênio, qual é o louco? O que te faz ser genial e maravilhoso? E o que te faz virar um lixo? E virar um psicopata que abusa, usa, mente, engana, cria um número? É o seu valor. É a base. É o seu destino. É você se focar em valores. Fala a verdade, fale a verdade, fale a verdade. Ah, mas para falar a verdade você tem que assumir responsabilidade, irmão. Tem que assumir responsabilidade. Tem que, às vezes, romper o trabalho com alguém. Tem que demitir alguém, tem que se demitir, tem que criar uma discussão. Compra briga, o que tem? Mas não pode ficar de capuz, né? Passar a vida inteira de mascarado, de capuz. Perdeu, saiu da moda. Mostra a cara. E acredita, por isso essas 3 dicas do teu potencial para ele se expressar são você pensar positivo. Na verdade, antes de pensar positivo, que era a história do buraco do pudim, pensar positivo era a segunda coisa, né? Mas que é bem importante. Então, você expressar gratidão, agradeça, pensar positivo e repetir afirmações positivas e desafiar pensamentos negativos. Para botar esse teu potencial, vai ser cirurgião, não vai ser assassino. Usa essa energia agressiva para salvar vidas e para melhorar as pessoas. Vai ser um grande professor, um grande salvador, limpo, honesto, digno, respeitado pela sua família, vire homem. Do que ser um psicopata, enganador, pegando tudo que é gente, enganando Deus e todo mundo, e ainda dizendo que é culpa da mulher que é ciumenta. Ah, por favor, fala sério aí. Quer fazer o método quantum para descobrir se você é louco ou é gênio? Ah, eu vou gostar. Escreve para mim, obalavenhela@metodoquantum.com.br e pede uma proposta. A gente vai te mandar por e-mail uma proposta para você receber o seu link no e-mail, responder e já receber um resultado que vem escrito. É bem impressionante, viu, gente minha? É obra de Deus. Eu, de verdade, tive 10 anos em pesquisa, tenho um laboratório científico aqui, outro nos Estados Unidos. Muita gratidão por estar nesse Brasil de Deus, podendo falar com vocês o que eu vou fazer de qualquer lugar do planeta. E gratidão pela Rádio Mundial. Então, você, nesse método quantum, recebe relatórios que falam a seu respeito. Pergunta para quem fez. Quem fez fala, ligaram para minha mãe. obalavenhela@metodoquantum.com.br, pede uma proposta. Se você precisar de um pro bono, de um desconto, a gente vai te mandar uma fichinha e estuda se você pode fazer. Você é gênio ou você é louco? Você é maravilhoso. Agradece, pense positivo, espanta pensamento negativo. Beijo no coração, até segunda, gente minha! Oba, lá vem ela.